Rafael Leal também tá na área. A partir de agora, notícias do Galo. Amanhã tem Brasileirão. Data FIFA na área, mas tem aquele jogo pendente para ser realizado. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham na reunião da turma do bate-bola. Agora 6:09. Dia agitado no Atlético, viu, Cirilo? E eu começo falando, claro, da preparação para o jogo contra o Grêmio. O Atlético que trocou o turno, né, o período do treinamento da manhã para tarde desta terça-feira. Galo finalizou há pouco essa preparação para o jogo contra o Grêmio e já começou a concentração. Mesmo com os desfalques por lesões, os convocados para os jogos das eliminatórias e a suspensão do goleiro Everson, titular absoluto nesse time do Gabriel Milito, o técnico argentino pensa em mandar a campo, claro, força máxima, até porque o Galo perdeu muitos pontos jogando em casa nessa edição do Campeonato Brasileiro, então o Atlético tem que dar uma resposta a seu torcedor amanhã na Arena MRV, chegar aos 40 pontos e tentar se aproximar do pelotão de frente. Poupados na última rodada do Brasileirão, Rodrigo Batalha e os atacantes Hulk e Paulinho voltam a ser opção nesse time do Galo. Provável time do Atlético pro jogo de amanhã, a gente já estava desenhando isso desde ontem com o próprio Cláudio Rezende, o Galo que deve ir a campo com o Matheus Mendes, né, no gol, já que o Everson não está à disposição, Bruno Fux ou Saravia, Lianco, Batalha e Rubens, lá na meiuca o Otávio com Fausto Vera e o Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk, Cirilo. Boa! Panzi, como é que você observa esse jogo de amanhã? Esse Galo e Grêmio, cenário de favoritismo, esse possível time do Galo para jogar, Edu? Ô Cirilo, o Atlético precisa dar uma resposta urgente pro seu torcedor, né? Principalmente aquele que foi no jogo contra o Vitória e vai voltar para essa partida contra o Grêmio. O segundo tempo do Atlético foi uma vergonha. Eu não vejo como vexame você empatar com Vitória, você perder ponto, porque é futebol, é Série A de Campeonato Brasileiro, mas a forma com a qual o Atlético deixou o adversário empatar é um vexame, é uma vergonha, falta de compromisso, de respeito com o torcedor, com o Vitória, com o campeonato. E o time precisa dar a resposta nessa quarta-feira, com um grande jogo. Se vai vir a vitória ou não, se vier a vitória, melhor ainda, o torcedor sai satisfeito. Mas entregando o que o torcedor espera, o mínimo, né? Quer concentração, quer respeito, quer comprometimento, o que faltou no segundo tempo contra o Vitória. E aí, já são 4 desfalques titulares garantidos, né? O goleiro, um zagueiro, aliás, o jogo contra o Vitória foi tão ruim, mas tão ruim o segundo tempo, que o Alonso foi incapaz de tomar o terceiro cartão. Não conseguiu tomar? Ele não conseguiu tomar o terceiro cartão, então ele continua pendurado e não vai jogar, porque tá na seleção. A incompetência foi tão grande a esse ponto. Então não tem o goleiro, não tem Alonso, não tem Arana lesionado, não tem Franco. São 4 desfalques já. Já passa a ser um time misto, de novo, diante do Grêmio. Só que você tem peças fundamentais em campo. Scarpa, Paulinho, Hulk, Otávio, essa turma toda precisa entregar, fazer o Atlético jogar e fazer o Atlético pontuar. E não é um ponto, não. Somar 3 pontos. O Atlético está precisando voltar a vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro, independentemente do número de titulares que estiverem em campo. A grande verdade, né, Edu, é que time misto ou não, o que aconteceu no segundo tempo contra a equipe do Vitória não pode passar batido, né? Quando você pega o 11 de um lado e o 11 do outro, o Atlético é muito superior. E depois de ter feito um primeiro tempo onde todo mundo achou que tá tudo certo, o time voltou, venceu o jogo que tinha que vencer contra o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, aquele segundo tempo horroroso, assim. É não deixar internalizar o discurso de que o brasileiro não serve de nada e eu só quero saber das Copas. Se for assim, avisa antes que a torcida não paga o ingresso. Tem 35 mil pessoas presentes na arena no sábado, inclusive. Amanhã tomara que tenhamos bom público novamente na Casa do Galo. Já avisa o torcedor antes pro cara não pagar o ingresso antecipadamente, gastar 100 conto de estacionamento, pagar o ingresso caro e acompanhar o jogo, que aí fica tranquilo, pelo menos a turma não se decepciona, né, Edu? Sem dúvida, Cirilo. Só tem que tomar um cuidado com essa comparação de os 11 do Atlético reserva são melhores que o do Vitória. No papel, sim. Mas o futebol, ele precisa de repetição, precisa de conjunto, de coletivo. Não adianta você pegar os 11 melhores, um de cada time dos 11 primeiros do Campeonato Brasileiro, fazer um junta-junta contra um time que tem jogado a temporada inteira. Ele vai ter dificuldade, possivelmente vai perder, mesmo tendo grandes jogadores melhores. A gente está falando do coletivo, mas aí que eu quero chegar. Olha o que o Atlético fez no primeiro tempo, gente. Exatamente. Então isso não conta mais. Estamos em outubro já, né, Edu? Se fosse o terceiro jogo do time misto,
Se fosse a terceira vez, a segunda vez que o Milito estivesse escalando... Você falou que foram 13 jogos, né? Foi o 14º. Esse foi o 14º jogo. Você pode até ter uma ou outra peça que não atuou junta. Mas a maioria ali já atuou junta, Cirilo. Então essa desculpa de, no papel era melhor, mas é time misto e jogou pouco, essa não vale mais. O exemplo tá no primeiro tempo, que o Atlético fez 2-0, poderia ter feito 3 ou 4. Faltou comprometimento e respeito a todo mundo no segundo tempo. A cobrança tinha que ser feita e deve ter sido no vestiário, o Milito chegado junto desses jogadores, e precisa ser feita no dia a dia. E não pode repetir. Leal. Não, e chama atenção uma sonora do Fausto Vera, e o Thiago Reis estava na zona mista no jogo contra o Vitória. O Fausto Vera fala, né, na zona mista, erros que têm acontecido durante os jogos da temporada e que já era pra gente ter aprendido com esses erros para que eles não se repetissem novamente. Então o Fausto Vera foi categórico ao falar que o Atlético tem cometido esses erros e precisa corrigir logo essa situação. Deixa eu saber do Adilson Martins, notícias desse Grêmio, né? Estamos falando aqui do Atlético, vamos falar como é que chega o Tricolor também, que tem aí tentado se ajustar, saindo lá de baixo, tinha jogos pendentes também, esse vai ser o último contra a equipe do Atlético. Como é que chega o Tricolor para o jogo deste meio de semana? Adilson Martins, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite pra você e pra quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. Chega um Grêmio muito entusiasmado, vem de uma grande vitória contra a equipe do Fortaleza no último jogo, 3-1. O time do Grêmio, ele vem subindo de produção, mas pro jogo de amanhã contra a equipe do Atlético, terá 5 desfalques. Na defesa são 3. Gustavo Martins, lesão muscular. João Pedro e Fábio, os laterais, estão suspensos. O paraguaio Vila Sante e o venezuelano Soteldo, que estão aí servindo as seleções na data FIFA. Então vamos com o provável Grêmio para o jogo de amanhã. A delegação deve estar chegando agora aqui em Belo Horizonte. Marquezin, Igor Serrote. Estava convocado, seleção sub-20, e aí a seleção o liberou. A defesa com Gemerson, Kahneman ou Rodrigo Eli, Reinaldo, o meio-campo com Dodi, Pepe, Edenilson e Cristaldo, o ataque com Aravena e Bright White. É o provável Grêmio pro jogo de amanhã. Volto com você, Cirilo. Obrigado, Adilson. Jogo dura amanhã, hein? Às 6h05 você acompanha pela Itatiaia. O jogo é às 7h30. A Arena MRV recebendo Galo e Grêmio. Estarei nessa com Caixa, Ale Oliveira, Márcio Rezende de Freitas, Cláudio Rezende, Rafael Leal, Thiago Reis, Henrique André. É o time da Itatiaia escalado para Atlético e Grêmio. Amanhã você acompanha a nossa jornada esportiva, confirmando para você a partir de 6h05. Terminando a Ave Maria, já vamos direto com Galo e Grêmio. Cirilo. Não temos a turma do bate-bola amanhã. Diga, Adilson. Rapidinho, mata o homem, mas não troca o nome, né? PP. PP, perfeitamente. Adilson Martins. Olha só, na volta tem mais do Galo. Leal, se tem um convidado, uma palavra importante aqui na turma do bate-bola. Pois é, Cirilo, o possível retorno, né, do Rodrigo Caetano ao Galo tomou conta dos noticiários desde o início da semana. E o suposto desejo do clube em ter o ex-diretor para o cargo de CEO a partir de janeiro de 2025, voltou a ser tema nesta terça-feira. Durante a cobertura da preparação da seleção brasileira para o jogo contra o Chile, os nossos repórteres Rubem Júnior e o Rafael Oliva, eles entrevistaram o Rodrigo Caetano, que reafirmou ter carinho pelo Galo, que foi muito feliz quando trabalhou no Alvinegro, e ponderou também que o Galo possui profissionais gabaritados no setor. Vamos ouvir o Rodrigo Caetano falando sobre essa possível volta dele ao Atlético. Não, o que eu disse foi que eu nunca deixei de ter uma relação próxima, né? Nem com os funcionários, atletas, com diretoria, com os donos do Galo, mas isso não significa e jamais significaria que eu estaria negociando. Eu esperei muito tempo na minha carreira, são 21 anos trabalhando em clube, para esse momento. Tive esse convite através do presidente Edinaldo, que foi a única situação que me tirou do Atlético. Então, não faz sentido eu falar em negociação no momento desse, ou pensar em sair, pelo menos é o meu desejo, né? A gente nunca sabe lá na frente que o futebol, como eu disse no início, é pautado por resultados, e a gente sabe disso. Mas eu pretendo seguir, a gente pretende muitas das vezes fazer as correções necessárias aqui na seleção para entregar aquilo que a gente foi contratado, né? Que é resultado e também performance. E é o meu desejo nesse momento. Tá aí o Rodrigo Caetano
falando que o foco dele é a CBF, a Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol. Cirilo, Panzi, vamos falar de Libertadores? Porque o Galo tem esse compromisso contra o River Plate pelas semifinais da competição, os jogos marcados para os dias 22 e 29 de outubro. E uma informação, a apuração da Itatiaia, do nosso colega Paulo Azeredo, é de que River e Atlético se aproximam de um acordo para comercialização dos ingressos para os dois duelos das semifinais da Libertadores da América, tá? No jogo aqui na Arena MRV, os ingressos vendidos para a torcida do River Plate, o Atlético passaria esses ingressos para o River fazer a venda na Argentina e o Atlético realizaria a venda dos ingressos para a massa, para quem quiser acompanhar o jogo de volta lá em Buenos Aires, tá? Os clubes estão conversando para que os valores praticados sejam os mesmos. Cada torcedor do Galo ou do River pagará em torno de R$250 por bilhete. E a questão da carga, o Galo falou que tem uma carga aí de 3.000 ingressos para o jogo da volta. E a depender da demanda, se tiver uma procura alta, essa carga pode aumentar. E a expectativa é que a venda de ingressos para o jogo em Buenos Aires comece na próxima segunda-feira, dia 14, Cirilo. Boa, Rafael Leal. Tem matéria também em itatiaiaesporte.com.br. Próxima segunda, então, fique ligado aí, você torcedor atleticano que quer ir à Argentina para acompanhar esse Galo e River Plate, R$250 o ingresso. Acompanhe aqui na Itatiaia, vamos trazer todos os detalhes em cima do lance, assim como essa apuração do Paulo Azeredo, notícia também do Henrique André, que está no site da Itatiaia. Deixa eu chamar justamente você, Paulo Azeredo, com mais detalhes de um evento que está rolando na Arena MRV. Fala, Azeredo. Fala, João Vitor, Cirilo, um abraço pra você que tá ligado com a gente hoje aqui na turma do bate-bola. Olha só, Cirilo, ontem eu estive aqui no FUTCOM, esse primeiro congresso internacional na Arena MRV, e trouxe a palavra do Rubens Menin sobre alguns assuntos ligados ao Atlético. Hoje eu conversei aqui com o Felipe Llorente, ele que é assessor da presidência do River Plate, palestrou também aqui no evento sobre a Fundação River Plate, no setor aí de solidariedade e também de filantropia, mas falou também, é claro, do que vem pela frente, da semifinal com o Atlético e da expectativa de todos no River Plate em relação a esse confronto. Sí, nosotros hemos visto la serie con el Fluminense, fue una serie muy cerrada, en la cual ambos impusieron la localía, allá Fluminense en Río jugó un poco mejor y acá Atlético hizo sentir la localía, de hecho tendría que haberse puesto en ventaja antes, ampliado la ventaja antes. Creemos que es un equipo muy duro, por lo que hemos visto de esta Copa, también con San Lorenzo, es un equipo que utiliza mucho como los equipos brasileños a los laterales, sobre todo en el lado izquierdo tienen un gran jugador con Guillermo Arana. Scarpa es un jugador que ya conocemos desde su paso en el club anterior, el cual lo hemos sufrido, también su remate de afuera, y arriba tienen dos grandes jugadores como Hulk y Daverson, en el cual vamos a tener que tener mucho cuidado en esos centros cruzados. Y tienen un adicional que es un técnico argentino en el banco que conoce mucho a Marcelo Gallardo, y eso plantea una complejidad más aún, porque cuando enfrentamos un equipo brasileño para nosotros es muy difícil, pero si además ese equipo brasileño tiene un argentino en el banco, temos que prestar mais atenção. Bom, Cirilo, então este foi o Felipe Llorente do River Plate conversando com a gente, e você pode conferir não só esta entrevista completa, como também outras entrevistas aqui deste evento do primeiro FUTCOM no nosso @itatiaesporte no YouTube e também com matérias no itatiaesporte.com.br. Tá certo, João Vitor, Cirilo? Abraço pra você. Abraço, Paulo Azeredo. Quem acompanhou no YouTube, acompanhou com legenda. Mas basicamente ele disse que viu o jogo contra o Fluminense, que foi muito apertado, que o Fluminense foi melhor no Rio, mas o Atlético foi superior aqui em Belo Horizonte. É uma equipe muito dura, destacou o lado esquerdo do Atlético forte com o Arana, falou que conhece o Scarpa pelo confronto que eles já tiveram contra a equipe do Palmeiras, tem um grande arremate, e destacou outros jogadores também, né? E além do Marcelo Galhardo ser muito conhecido pelo Milito. Diz que enfrentar uma equipe brasileira é muito difícil, mas com o técnico argentino obriga a prestar muito mais atenção. Foi o que disse o Felipe Llorente, que é assessor da presidência da equipe do River Plate, conversou com Paulo Azeredo neste evento.